Muito bem, nós saudamos a todos que estão aqui conosco. Não vou saudar o grupo presencial, que tem um grupo grande aqui, pessoal da classe alternativa e da classe Esperança, mas vou saudar o pessoal de casa, que são um número menor, né? Professor Edivaldo, lá do Espírito Santo, a Maria José, lá do Mato Grosso, o André, de Goiás, e aqui de casa, aqui de Piracicaba mesmo, mas não da igreja, a Luciana, com a Vera, nossa querida lá, que a gente vê de vez em quando. Maria José está aparecendo aí, nem sempre ela aparece, mas às vezes ela dá um oizinho para nós, não é? E aqui, então, conosco o pessoal da classe alternativa, o pessoal da classe Esperança, e vamos começar já para não atrasar mais ainda o nosso trabalho de hoje. Vou apresentar aqui o nosso bispo, que tem nos acompanhado desde a semana passada, e só assim para dar um retorno rápido sobre o que aconteceu. Na semana passada, nós fizemos um estudo sobre a carta pastoral a respeito do tema do ano na Igreja Metodista, que é o tema da santidade. E, para tal, nós chamamos o bispo para estar conosco, né? Considerando que ele faz parte desse grupo maior dos bispos da igreja. E ele fez, então, um estudo conosco, já foi um estudo com as duas classes, Alternativa e Esperança, e durante o trabalho ele mencionou o nosso documento do Credo Social da Igreja Metodista, que é um documento belíssimo, né, super importante. E aí, no final, eu fiz a pergunta e todos concordaram da gente retomar esse documento, que há muitos anos, talvez, a gente não estivesse trabalhando com ele. Como foi consenso, todos concordaram, resolvemos repetir a experiência de ficar juntos hoje, e o bispo Josué está conosco para apresentar esse trabalho. Naturalmente, a partir da semana que vem, a gente volta à nossa estrutura de classes normais, mas já digo de antemão que foi uma experiência muito rica a gente poder estar junto, dividindo o cafezinho, o bolinho que tem aqui. O pessoal que está de casa não toma nosso café nem come o nosso bolo, mas deve comer o seu bolo, né, e o seu café em casa. A ideia é um pouco essa. Então, agora passo a palavra ao bispo Josué, lembrando a todos que o documento do Crédito Social foi disponibilizado lá no grupo da igreja, da Igreja Metodista, e também no grupo da classe alternativa, para que vocês pudessem ler, né, e estarem a par do que nós vamos trabalhar hoje. Um bom trabalho para nós, e a palavra, então, fica com o bispo Josué. Sente bem na frente, bispo. Centraliza. Eu ia tentar ficar de pé. Não. Bom dia a todos, todas. Se eu ficar de pé, eu saio fora aqui do enquadramento, né? Semana passada já fiquei meio do lado, acabei ficando fora do enquadramento, então hoje eu vou aparecer aqui, porque vai para a Globo depois, né? Então tem que ser, né? O enquadramento tem que ser correto. Bom, então a Rosa já historiou, né? Por que nós estamos tratando do documento Credo Social. A catedral ela optou por atender, né, a orientação do Colégio Episcopal, e na semana passada nós estudamos a carta pastoral relativa ao tema do ano. E é importante quando há essa sintonia que vem de orientação da Igreja Nacional, do Colégio Episcopal, e as igrejas locais se debruçam em estudar, refletir acerca dos temas que são apresentados, das orientações que são dadas. Isso é importante, nós fazemos parte de uma conexionalidade. E aí eu espero que todas as igrejas do Brasil tenham feito o que nós fizemos na semana passada, né? Que é, de fato, estudar a carta pastoral, conforme a orientação dos bispos e da bispa. Aí, no bojo das reflexões, acabou surgindo o credo social, em virtude de que nós estamos estudando a santidade bíblica na perspectiva da santidade pessoal e da santidade social. E aí, é o meu entendimento que quando fala de sociedade, de santidade social, a melhor maneira de descrever a santidade social é o credo social, né? É olhar para o credo social. E aí, então, o grupo aqui optou por dedicar a aula de hoje para estudar o credo social, conhecer mais o credo social, haja vista que nem todos tiveram ainda a oportunidade de conhecer esse importante documento. Assim, eu reputo como fundamental que nós, como metodistas, conheçamos ao menos três documentos da Igreja Metodista. Na verdade, 2 documentos e um livro que eu vou citar. Nós temos muitos documentos. Se a gente for fazer um levantamento, são muitos os documentos que a Igreja Metodista produz. Tem excelentes documentos, cartas pastorais, né? Que não dá realmente para nós conhecermos todos esses documentos. Mas acho que é importante
a gente ter, assim, no nosso horizonte, que ao menos 3 documentos nós poderíamos sempre ter como nosso horizonte. Um deles, o Credo Social. Por quê? Porque o Credo Social é a doutrina social da Igreja. É a manifestação da responsabilidade social da Igreja Metodista enquanto um corpo social, né? Como um grupo social de uma sociedade organizada. E ali nós vamos encontrar, então, essa responsabilidade em termos de fé, em termos de espiritualidade, em termos de missão, em termos de presença pública, em termos de ação a fim de contribuir com a sociedade. Então, o credo social precisaria ser sempre conhecido, né, por todos os metodistas. Então, esse é um documento. Vocês vão ver como nós tivemos assim lapsos temporais, considerando 1930, quando a Igreja Metodista se transforma autônoma, quando ela assume a sua autonomia, né? Autonomia documental, mas autonomia, e desde então o que aconteceu com o credo social. O outro documento que eu acho assim fundamental a gente estudar, conhecer e até estudar de vez em quando, é um documento que chama assim, ó, Sábios e Sábias, Santos e Santas, Solidários, Solidárias, Servos e Servas. Eu já bati muito nessa tecla anos passados no Colégio Episcopal, que a gente precisava resgatar esse documento, porque ali a gente tem a síntese do que é a Igreja Metodista no Brasil, como ela se coloca em termos de missão, em termos de vida comunitária, em termos de relacionamento, né, com a sociedade. Então, é um documento, um excelente documento que ficou perdido no tempo aí, e acho que nem existe mais cópia, talvez só em formato digital. Então, esses 2 documentos eles são produzidos pela Igreja no Brasil, que seria importante que nós conheçamos. Por quê? Conhecendo esses 2, nós vamos ter uma ideia bem fundamentada do que é a Igreja Metodista no Brasil. O terceiro documento, nós não temos necessariamente uma carta pastoral que trate do tema da vida devocional, da espiritualidade, né? Aí eu indico sempre aquele livro, me parece que é de Steve Harper, A Vida Devocional na Tradição Wesleyana, A Vida Devocional na Vida de John Wesley. Recentemente, na classe alternativa, nós chegamos a estudar, não a estudar, mas foi mencionado o livro. Eu acho até que foi enviado no formato digital, se eu não estou enganado, né? Eu acho que foi disponibilizado. Então, é um livro que foi publicado pela Faculdade de Teologia há vários anos atrás, mas ali está bem condensada e bem fundamentada como a Igreja Metodista se coloca nessa perspectiva devocional, nessa perspectiva da espiritualidade. Se a gente junta os 3 e tem conhecimento desses 3 documentos, nós vamos ter acesso a todos os demais documentos, porque, invariavelmente, eles vão migrar, ou eles vão partir do credo social, né? E vão repetir tudo que está lá nessa carta pastoral, santos e santas, solidários, solidárias, né? Servos e servas, assim por diante. Então, é uma forma mais assim didática da gente conhecer a Igreja Metodista. Bom, no que diz respeito, então, ao credo social, vocês já viram, né, ao lerem o credo social, que é a doutrina social da Igreja Metodista, que surge do movimento wesleyano, movimento metodista na Inglaterra, que aí o John Wesley, o fundador do metodismo, ele trabalhava sempre aquelas 2 dimensões separadas, e ele procurava juntá-las, que está posto aqui no credo social, né? Que é a ciência e a piedade. Então, ele procura juntar a ciência e a piedade como aspectos a dar equilíbrio, a dar vitalidade, a dar força para o movimento metodista. Então, a ciência e a piedade, que sempre foram separadas, no movimento metodista, busca-se fazer uma interseção das 2, né? Uma conjugação das 2, uma aproximação. Na verdade, elas imbricam entre si e vão produzir o quê? Vão produzir um movimento que tem essa perspectiva da espiritualidade, mas que tem essa perspectiva também de olhar o mundo, perceber a realidade, conhecer a sociedade e atuar a fim de contribuir, né, como diz o credo social, né, logo lá no início, para o desenvolvimento da plena cidadania. Bom, então, daí surge o credo social. O primeiro credo social ele é datado de 1908.
Ele surge nos Estados Unidos, né? Essa primeira versão, que pelo menos é utilizada no Brasil, surge em 1908, na Igreja Episcopal do Sul, nos Estados Unidos, e esse documento ele foi traduzido para o português em 1930. Em 1930, a Igreja Metodista assume a sua autonomia, ou define a sua autonomia, ou seja, separação da Igreja Metodista Americana. Então, surge a sua autonomia em termos de governo, né? Em termos de governo. E aí, então, é feito o concílio de 1930 e adota-se nesse concílio como documento que aponta um dos aspectos doutrinários, missionários em termos de missão, né? E de vida comunitária, o credo social, esse credo social. Eu até iria mandar no grupo, acabei esquecendo, mas eu mando depois. Eu tenho essa versão em português em formato digital, em PDF. São, acho que 2, 3 páginas, bem curtinho. Eu ia mandar, mas eu acabei esquecendo, mas eu mando depois. Bom, aí ele passa a fazer parte dos documentos que vão fundamentar o movimento metodista no Brasil. Então, esse documento vai orientar a igreja que se torna autônoma em termos de governo. E aí, a definição do que essa igreja vai fazer, do que ela vai representar, qual é a contribuição dela na sociedade em que nós estamos presentes. Em 1934, no Concílio Geral seguinte, quando é feito o primeiro cânones, né? Primeiro cânones aqui da Igreja Metodista no Brasil, então o credo social passa a fazer parte desse documento. Então, a partir de 1934, nós vamos conhecer, quem tiver a versão do cânones impressa vai ter lá o credo social. E desde então, nunca mais o credo social saiu dos cânones, né, da igreja. Mas aí o que aconteceu? O credo social, ele ficou meio que esquecido, vamos assim dizer. Ele ficou lá nos cânones e possivelmente os metodistas, as lideranças, trabalhavam, logicamente, a partir do que o credo social dizia, embora fosse um credo social traduzido do inglês para o português. Mas quando a gente lê, a gente vai ver que tinha e tem muita relevância o credo social de 1930. Aí a história vai correndo, em 1960, a igreja faz uma revisão do credo social. Então, amplia o credo social, já contextualiza um pouco mais o credo social. Isso porque, 30 anos depois da autonomia, a igreja estava lutando ainda para encontrar a sua identidade. Ela era ligada à Igreja Metodista Americana, ela não é que rompe, mas ela assume a sua autonomia, em termos de governo, orientação e tudo mais, mas ela só vai começar a estabelecer uma identidade mais definida a partir de 1960, porque nesses 30 anos iniciais, com toda certeza, a igreja vinha se mobilizando para se organizar, para se ajustar, para definir a sua forma de governo, para definir os seus principais documentos que fossem nativos, né? Que fossem oriundos, que nascessem aqui da realidade do Brasil. Isso vai ocorrer em 1960, quando então a Igreja Metodista estava já em vias de delinear de uma maneira mais fundamentada a sua missão, né, em termos aqui do Brasil. Então, isso ocorre lá em 1960. Então, a gente pode também buscar eu também tenho cópia desse credo social de 1960 e comparar com 1930. Então, ele sofre uma grande mudança. Mas ele passa a assumir também uma perspectiva em termos de missão, que é a Igreja Metodista no Brasil, frente àquela realidade de 1960, quando a igreja começa a definir, então, a sua missão. Na sequência, quem dos mais antigos da igreja vão lembrar dos planos quadrienais, né? Na sequência vão surgir os planos quadrienais, que eles se nutrem do credo social. Então, se a gente for lá ler foram 2 planos quadrienais, se não me engano, e eles vão se nutrir do credo social. Hoje nós não chamamos mais de plano quadrienal, hoje nós chamamos de plano nacional missionário, né? Então, já há alguns anos, a igreja trocou o nome desse documento maior. Bom, então, em 1960, nós ganhamos uma nova versão. E, em 1960, o credo social passa a fazer parte lá do artigo 4º da Constituição, né, da Igreja Metodista, como
parte das doutrinas da igreja. Então, quais são as doutrinas da igreja? Artigo 4º dos cânones, né? Vai colocar o credo social. Desde então, o credo social passa a ser um documento doutrinário da igreja, doutrinário da igreja, assim como as regras gerais, os artigos lá que fundamentam a fé, a partir das orientações de John Wesley e assim por diante. Bom, então, em 1960, nós temos já um documento nativo, vamos assim dizer. Em 1970, esse documento ele ganha novas transformações. Então, são inseridos alguns outros aspectos, porque de 60 a 70, a igreja passou por um momento de maturidade em termos de missão. Qual é a missão da igreja no Brasil? Isso vai culminar na década de 70, quando a igreja tem, então, uma perspectiva mais de missão. Não é uma perspectiva missionária, né, de fazer discípulos, de fundar novas igrejas, mas uma perspectiva de missão mais ampla. Fazer discípulos, implantar novas igrejas, se fazer presente nos movimentos sociais, participar da ordem pública, da ordem política, da ordem social do Brasil, e assim por diante. Então, a igreja tem uma maturidade em termos do que ela é e o que ela deve fazer. Então, isso ocorre em 1970, e a partir daí, então, vem toda a história que nós estamos vivenciando, né, principalmente no século passado, década de 70, de 80, de 90, até entrarmos agora no novo milênio, e aí já não sei mais o que nós somos, né, nesse novo milênio. A gente já perdeu muitos referenciais, ou misturou, as coisas estão muito misturadas, né? Enfim, o fato é que essa é um pouco assim a história. E aí, esse documento Credo Social vai sofrer a última transformação. E aí, então, em 1970, o Credo Social entra no radar da igreja, né? Então, em 1970, o Credo Social deixa de ser um documento dos cânones e passa a ser um documento que está no radar da igreja. Então, se a gente pegar a história da igreja de 70 para frente, a gente vai ver o quanto o Credo Social intensificou, motivou, articulou pastorais, diferentes organizações, ações da igreja, os seus planos, né, os planos quadrienais e outros planos que foram efetivados a partir de 1970. Então, aí vem toda a riqueza da igreja em 70, riqueza assim, em termos de presença, né, presença profética, contribuição missionária, expansão da igreja, evangelização, discipulado e tudo mais, ali na década de 70, 80, 90, que foram um período que a Igreja Metodista teve um salto de qualidade, de quantidade e de relevância para a sociedade brasileira, né? E como a Igreja Metodista se transformou numa das principais referências cristãs no Brasil, ao lado da Igreja Católica. Cristã católica sempre esteve presente, e o cristianismo protestante sempre representado pela Igreja Metodista. Então, a Igreja Metodista era o principal grupo que a sociedade em geral enxergava quando falava de igreja cristã protestante. Depois, lamentavelmente, isso foi se perdendo, logicamente, todos os movimentos, todas as religiões se enfraquecem, e a Igreja Metodista também deixou de ser esse referencial, da forma como era na década de 80, 90, até no início do século, desse novo século. Bom, então, essa é a retrospectiva histórica. Agora, o que a gente encontra no credo social? Então, a gente vai encontrar no credo social aquilo que para nós, metodistas, é uma das coisas mais importantes, fundamentais. É a nossa profissão de fé. Então, o primeiro capítulo do credo social, a primeira parte do credo social é o quê? São as nossas crenças, daquilo que nós cremos, daquilo que a igreja acredita. Então, ali estão delineadas, se eu não me engano, são 7 itens, né? Ou até mais, 7 itens. Se vocês estiverem aí com a nossa herança, né? O primeiro, a nossa herança. Então, são 5, na verdade. A nossa herança, são 5, é o 2, bases bíblicas. Não são mais, são 9, né? 9, 11, são 11. São 11 itens que fazem parte desse segundo subtítulo, nossas bases bíblicas.
Então, são 11 itens em que nós professamos. Nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos na salvação, e vai por aí, cremos na comunidade cristã, cremos no culto verdadeiro. Então, quando a gente lê esses 11 itens das bases bíblicas, nós vamos ver um documento que faz parte da doutrina, e aqui que apresenta, no caso, a doutrina social, dizendo que a nossa inserção social, a nossa ação social, a nossa atuação na sociedade, ela tem um mérito. E qual é esse mérito? É a nossa fé, é a nossa crença, são esses fundamentos que emanam da Bíblia, da tradição wesleyana, e que estão sendo professados aqui no Credo Social. Então, nós vamos encontrar aqui, nesse primeiro capítulo, uma conceituação acerca da nossa fé, das nossas crenças e do que nós somos enquanto comunidade cristã, enquanto uma comunidade que assume uma identidade cristã e que tem como viés a experiência wesleyana do coração aquecido, mas que busca unir ciência e piedade, porque não tem como separar, né? Metade de mim é ciência, metade de mim é piedade. Só aquele cantor Montenegro que consegue separar, né? Metade isso, metade aquilo, metade isso, metade aquilo, numa poesia, um cântico, uma canção dele, né? Oswaldo Montenegro. Então, nós não conseguimos separar. Eu não tenho como separar o Josué metade piedade e metade ciência. Qual metade que é piedade? Qual metade que é ciência, né? Então, nós somos... E aí, João Edson tinha razão. Esse negócio de separar fé e ciência é coisa de maluco, né? É coisa de maluco, não tem jeito. O ser humano, ele é integral. O ser humano, ele possui essa perspectiva. Então, o credo social traz justamente essa expressão credo, porque o nosso compromisso social, a nossa doutrina social, parte desses conceitos que nutrem a nossa fé. Eu escrevi, acho que eu até coloquei aqui no grupo um artigo alguns anos atrás, e eu intitulei Igreja Litúrgica. É uma igreja litúrgica e transformadora, a partir do credo social. Por que litúrgica? Por conta dessas bases, essas 11 bases da nossa crença. Então, se a gente for estudar e for ler esses 11 itens, nós vamos encontrar ali tudo que o metodista precisa saber na sua história, durante a sua vida. Está ali, não precisa mais do que isso. Se a gente conseguir aprender os 11 aspectos que estão ali nas crenças bíblicas, nós já vamos ter o fundamento de tudo aquilo que é o metodista. Então, é fácil ser metodista? É fácil, não é difícil ser. Porque a igreja metodista, ela tem essa capacidade, pelo menos nos documentos, né? Essa capacidade de atrelar a experiência, a piedade, com o conhecimento, com a ciência, com o nosso mundo presente. Nós não vivemos num balão de ensaio, né? Nós vivemos numa realidade. Por isso que a semana passada, quando nós fomos estudar a santidade pessoal, eu falei do credo social, não tem outro jeito. Eu não consigo definir santidade social se eu não ler o credo social. Essa é a minha compreensão. E por quê? Eu já paro, se a gente for estudar para e passo, né, o credo social, a gente já para nas bases bíblicas, porque é bastante coisa. Então é fácil, mas precisa ter disciplina. E o objetivo do credo social é justamente contribuir para a disciplina do povo metodista. A disciplina em termos de vida espiritual, espiritualidade, mas também serviço, compromisso social, compromisso com a missão, envolvimento com as diferentes ações da igreja. E a capacidade de ter uma reflexão crítica. É a capacidade de ser alcançada pela graça de Deus, mas deixar que a graça de Deus transforme a nossa mente para que nós sejamos capazes de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, né? De discernir. Então, o metodista nunca foi um rebanho.
a Igreja Metodista sempre foi uma família de pessoas autônomas, pessoas que pensam, que refletem, que oram, que trabalham, que dedicam o seu tempo, o seu dinheiro, o que tem e contribui para a missão da igreja. A igreja nunca foi um rebanho, né? Eu sei que há movimentos que tentam transformar, muitas vezes, a igreja num rebanho, mas a igreja metodista, a partir dos seus documentos, não é. Ela sempre deu oportunidade, liberdade, e, logicamente, que aliado a isso, a disciplina. A disciplina, porque eu não posso também querer usufruir de tanta liberdade como a igreja nos oferece, se eu também não tiver uma disciplina, um compromisso, eu não tiver um envolvimento, né, um comprometimento, um envolvimento com a vida cristã, com a vida metodista, com a missão da igreja metodista. Então, nesse primeiro bloco, né, que a gente chama aqui de bases bíblicas, a gente poderia dizer assim: o que um metodista precisa saber ao longo da sua vida? Esses 11 itens, em termos de fundamento bíblico. Aprender os 11? Então você tem um bom conhecimento da tradição bíblica teológica da Igreja Metodista, com toda certeza. Bom, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, e depois eu vou abrir aí para é o bloco da ordem política, social e econômica. Então, é muito importante, quando a gente olha aqui o documento, a gente começar a ver o que está sendo dito, né? Assim, qual é a concepção de missão, qual é a concepção de sociedade, qual é a concepção acerca do ser humano, qual é a concepção de mundo, qual é a concepção de política, qual é a concepção da organização social, o que o documento está dizendo. Então, já lembrando, nós partimos da base bíblica. A base bíblica é o nosso fundamento, nós estamos bem fundamentados. Agora podemos alçar voo, podemos ter coragem, não precisamos ter medo de pensar. Vamos pensar então, como é que nós vamos enxergar a sociedade, enxergar o mundo, enxergar o ser humano, enxergar a própria comunidade cristã, a própria comunidade da fé. Então, nesse terceiro item, a ordem político, social e econômica, nós vamos ver como nós vemos o ser humano. Quem é o ser humano? O homem e a mulher. Quem são? O ser humano, ele é um ser integral, é um ser que tem a capacidade de vivenciar a liberdade, a autonomia, que está inserido num contexto. E que, nesse contexto, esse contexto, na verdade, ele interfere, ele influencia o desenvolvimento desse ser humano. Mas que esse ser humano, ele não é um ser acabado, um ser que está estagnado. Muito pelo contrário, ele é um cristão que, mediado pela graça de Deus presente na sua vida, ele consegue viver num ambiente de hostilidade, num ambiente de dificuldade, num ambiente onde a miserabilidade humana se faz presente. Porque ele tem as bases bíblicas presentes na sua vida, está fundamentado em bases sólidas. E aí ele pode, então, projetar a sua vida, não no balão de ensaio, mas na realidade em que ele está vivendo. Então, a gente vai ter essa perspectiva do ser humano, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E isso não está nas bases bíblicas, ele está no credo social. Um ser humano integral, cidadão, né, que vive a cidadania plena e que é o que busca a sua dignidade humana. Na linguagem bíblica é a vida plena e abundante. Nós falamos mais da dignidade humana, né? Que é a vida plena, a vida abundante. Mas a dignidade humana no sentido de que esse ser humano tem as condições necessárias para viver, de fato, como um ser humano, né? Tem minimamente os direitos que são fundamentais para que ele possa ter essa liberdade, né? Essa liberdade que a vida oferece, a liberdade que um Estado democrático de direito, como nós temos, né? Oferece, mas que isso precisa ser conquistado, né? Precisa ser conquistado, a cidadania, a dignidade humana. Então, no que diz respeito ao ser humano, o credo social vai indicar esse ser humano que, alcançado pela graça de Deus, tem um valor imensurável,
tanto para a comunidade cristã, como para a sua família, como também para a sociedade como um todo. Não é um ser humano largado, mas é um ser humano que está inserido, né? Inserido numa, assim, numa realidade onde ele pode transformar. E aí, o que o credo social vai dizer sobre essa questão? Lá, logo no primeiro item, que esse ser humano ele só vai alcançar a sua plena realização na vida em comunidade. Então, aí, a gente começa a ver como o credo social vai trabalhar o ser humano, vai trabalhar também a comunidade cristã, a comunidade família, a comunidade cristã, e aí faz essa observação, ou essa profissão de fé, né? Porque isso é uma doutrina social, é uma profissão de fé, que o ser humano ele alcança a plenitude da vida, a plena realização, a cidadania ou a dignidade da vida em comunidade. Não sou eu lutando sozinho, mas somos nós, enquanto uma comunidade de fé, que atuamos na nossa relação com o ser sagrado, né, que se revelou a nós e que nos confere o seu favor, mas também na relação com a sociedade. Então, é em comunidade. Eu sozinho não consigo, mas nós juntos conseguiremos, né? Conseguiremos. Então, o credo social vai trazer, além dessa perspectiva do ser humano, um ser individual, mas é um ser que, transformado pela graça de Deus, se transforma num ser humano comunitário carregado de valores, né? Cheio de valores, ou com valores determinantes para fazer da vida algo prazerosa, algo que traz prazer, que dá gosto de viver, vale a pena viver, né? E vive o Kairos de Deus, né? Vive aquele, sem olhar o relógio, né? Se eu for lá no relógio, não sei quantos anos ainda tem pela frente, então eu nem olho no relógio, né? Não vou olhar no Cronos, eu quero olhar no Kairos de Deus. Então, aí vem esse segundo conceito, a comunidade. E aí vocês devem lembrar o quanto a gente fala em sermões, estudos da classe da escola dominical, ou em pastorais, como vem essa questão da comunidade. Por quê? Porque aí é aquele ditado, Dorinha sozinha não faz verão, né? Então, porque nós precisamos da comunidade família da fé. Porque vai nos tornar pessoas, seres humanos, marcados pela presença de Deus, mas que estão inseridos numa realidade e que têm valor, né? Exaltam valor, revelam valores para a sociedade. Bom, aí a gente pode seguir, como a gente está... a gente pode seguir e olhar assim, como é que o documento vê o mundo? Eu estou só citando três, né? O ser humano, comunidade, e como é que o ser humano vê o mundo, a sociedade? Como é que o credo social vê o mundo e a sociedade? E aí, então, o credo social ele vai ser bem enfático em afirmar que o mundo precisa receber a graça salvadora de Jesus Cristo, né? Que o mundo ele está envolto de muitos problemas, e aí esses problemas vão ser apontados que denigrem a dignidade da vida do ser humano. O mundo carrega preconceitos, discriminações, o mundo carrega situações que impedem o ser humano de viver uma vida plena, plenamente realizada, vida plena, vida abundante, viver a dignidade humana. Então, e esse mundo, ele pode ser transformado. Ele pode ser transformado de que forma? Ele pode ser transformado não quando nós ficamos escondidos, mas sim quando nós nos revelamos. Não é nos escondendo enquanto comunidade cristã que nós vamos transformar o mundo, mas é quando nós nos revelamos, quando nós nos apresentamos sem medo, com coragem, com ousadia, mas sabendo em quem nós cremos. Então, os 11 pontos lá, e sabendo o que nós podemos fazer. Então, o mundo é aquela grande seara que nós temos para atuar e para vivenciar, né?
essas experiências que nós vamos tendo à luz da palavra de Deus, nos cultos, da escola dominical e assim por diante. Então, o mundo é aquele espaço em que John Wesley dizia, né? O mundo será a minha paróquia. E aí nós pastores, né, pastoras, nós aprendemos desde cedo que não somos pastores somente da igreja metodista, nós somos pastores da cidade. Somos pastores da cidade. E os pastores e pastoras são sempre orientados, quando chegar numa nova cidade, procura o prefeito, o delegado, o juiz de paz, o juiz daqui, o juiz de lá, para se apresentar. Ó, eu sou pastor, pastora da igreja metodista, estou aqui para servir a Deus, eu quero servir também a cidade. Estou à disposição de vocês. Então, se apresenta, se coloca à disposição. Por quê? Porque o mundo é a minha paróquia. Então, onde eu estiver, ali estará uma paróquia para eu pastorear, uma paróquia para eu cuidar e para eu sinalizar essa perspectiva cristã. Então, o credo social passa a ser esse instrumento. Então, é que hoje a gente não tem mais cópia do credo social, mas já pensou se nós tivéssemos cópia do credo social, levar assim, ó, prefeito, está aqui o credo social, diretor do fórum, o credo social, presidente da Câmara, está aqui o credo social. Essa é a igreja metodista, né? É por ela que eu vou me pautar enquanto estiver pastoreando essa cidade. É esse documento que vai me pautar. E aí nós nos apresentamos, né? Nos apresentamos. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Pega o credo social, entrega na mão e pronto, ali está a igreja metodista, em termos daquilo que configura a sua fé, a sua missão, a sua compreensão de comunidade, de mundo, de sociedade, ser humano e tudo mais. Bom, eu vou só falar mais um pouquinho, daí eu paro, tá? Porque já está avançando bastante, mas os outros dois pontos, a gente vai... Aí a questão da família, talvez aí em outro momento a gente possa... Porque aí como é que o credo social vê a família, né? E aí, rapidamente, vê a família como uma família ampla, uma família que é mais do que a família de sangue, é uma família comunidade, uma família que acolhe, e é uma família universal. Então, tem essa perspectiva, né, da família, que ela é universal. Ela é a família ali de sangue, mas ela agrega outros sangues, né? Ela é acolhedora. E ela vai estabelecendo novos paradigmas, uma nova forma de se organizar para fazer frente à realidade, que é muito hostil a essa concepção de uma família comunitária, de uma família universal. Então, vai falar muito da família nessa perspectiva da sua universalidade, né? Universal no sentido, não é da Igreja Universal, né? É universal no sentido da sua universalidade. Ela extrapola, né? Ela extrapola os limites da família. Como Deus disse lá para Abraão, né? Será a bênção para a sua família e para todas as famílias da terra. Então, essa é a nossa concepção de família. Uma família que se transforma numa comunidade universal. Bênção para todas as famílias. Então, não sei se fica claro para vocês como o credo social vai trazendo assim, uma abrangência, sem negar a comunidade local, sem negar a experiência do metodista, né? Sem negar a importância desse metodista ser alcançado pela graça de Deus, assistido pela graça de Deus, e ter um envolvimento integral, um comprometimento com a comunidade de fé. Porque tem toda essa perspectiva de uma universalidade. E aí, assim por diante, tá? Aí depois vai falar da responsabilidade social, e aí lembrando que 1997 foi o último ano que a igreja fez uma revisão no credo social. Então, fez uma revisão, atualizou, e aí, a partir de então, é a versão que nós temos hoje. Aí vai falar da responsabilidade social. E a responsabilidade social começa assim. Olha como a Igreja Metodista, nos seus documentos, não é irresponsável. A Igreja Metodista é muito responsável. O que ela diz? No credo social, ela vai dizer, olha, o primeiro item. Só o primeiro item a gente já pararia por muito tempo, o item 4, responsabilidade social. É sua tarefa capacitar os membros da igreja para que eles, os membros da igreja, em todas as congregações, para o exercício da plena cidadania. Então, olha, a igreja não está dizendo
os membros, olha, vocês têm que ser cristãos cujo testemunho, ações mostrem para a sociedade que há um caminho para solucionar e pensar numa nova sociedade. Não, a Igreja Metodista não faz isso, ela prepara primeiro, ela capacita, ela chama o metodista, prepara, capacita para que ele possa se envolver nos movimentos sociais, se envolver inclusive na política, política inicialmente não partidária, mas se for e tiver espaço até na política partidária, porque nós precisamos de pessoas que tenham compromisso com essa perspectiva que é colocada pelo credo social. Se não der, vamos nos envolver nos segmentos que pudermos para agirmos como o sal da terra e luz do mundo, né? Principalmente como o sal da terra, que a luz do mundo vai estar nos orientando. Então, essa perspectiva que a igreja, então, capacita os seus membros, porque a missão da igreja é o quê? É servir o Brasil, é servir o mundo. Era o bispo Oswaldo que tinha um ditado, né, que nós somos servos de Deus, servos da igreja, servos de Deus, servos da igreja, servos do mundo. Então, todos nós somos servos de Deus, somos servos da igreja metodista, mas somos servos do mundo. Porque aquilo que nós conversamos, acho que foi na aula passada, né, estar no mundo, mas não ser do mundo, né, aquele jogo de palavras lá de João 17, né, a oração sacerdotal. Bom, e aí, então, a gente vai encontrar várias perspectivas dessa responsabilidade social, que vai falar do quê? Cidadania, democracia, justiça, né? Direitos humanos. Aí, 1970 adota, né? Em 1970, a Constituição dos Direitos Humanos e outros documentos. Então, traz isso antes da Constituição de 88. Então, olha, o crédito social de 1970. Se a gente pega 1970 e joga no ambiente político, econômico, social do Brasil, o crédito social de 1970 é muito mais avançado do que o Brasil em termos de Carta Magna, Constituição, lá na década de 1970. Aliás, nós estamos ainda sob ditadura, né? Sob ditadura militar. Então, olha a concepção da igreja lá em 1970. E aí, ela traz para dentro do crédito social a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e depois vem a nossa Constituição, em 1988. Né? Então, olha como a Igreja Metodista ela foi assim, sempre protagonista, né? Ela sempre esteve na vanguarda de muitos aspectos. Eu falo isso não como vaidade, falo isso como responsabilidade, preocupação, lamentação, porque nós, em algum momento, acabamos, parece que, perdendo alguma coisa nesse sentido. Nós, generalizando, né? Mas temos todas as condições de reafirmarmos essa comunidade, essa igreja que nós somos. E depois, para eu terminar aqui, e aí tem várias outras coisas que a gente pode falar aqui. Fala dos problemas sociais. E aí os problemas sociais aí passam por aqueles os papagaios a falarem. Educação, saúde, transporte, moradia, emprego, segurança, né? Meio ambiente, sustentabilidade, e vai por aí afora, né? É o discurso, né? E isso está presente aqui no crédito social. Educação, saúde, alimentação. Hoje o percentual de brasileiros que passam fome é muito grande. Alimentação, que mais? Emprego, segurança. E aí nós vamos acrescentar aquilo que é característico a nós, né? Que é o quê? A fé cristã. A fé cristã, ela é importante, ela precisa estar presente nessa tessitura social, porque a fé cristã, ela tece para unir, para juntar, e juntar os diferentes, juntar os antagônicos, porque a fé nos estimula a buscarmos os outros para um fim maior, e o fim maior é a transformação da sociedade a partir dos documentos, no caso do credo social que nós apresentamos. E aí, novamente, vai repetir várias coisas, né, que a gente já foi lendo anteriormente, mas, sobretudo,
vai entrar muito nessa discussão da ciência, né? Nessa discussão da ciência, que foi muito debatida nesses últimos 3, 4 anos. A Igreja Metodista aceita e recomenda o uso dos recursos da medicina moderna para o planejamento familiar, tal, 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 tal. Então, o credo social assume que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres que vivenciam a miserabilidade humana, mas que têm uma piedade, uma fé, uma experiência pessoal, uma vivência pessoal, uma vivência com a espiritualidade ou da espiritualidade, mas que assume também o conhecimento, a ciência, porque ela é muito útil para nos ajudar a viver e a superar as dificuldades que estão presentes, né, aqui na sociedade. Então, a Igreja Metodista assume até como um favor de Deus, né? O conhecimento, a ciência, como um favor de Deus que nos ajuda a seguirmos. E aí vai trazer todas as questões da marginalidade, né? Marginalidade e todas ações que estão na sociedade que discriminam a mulher, principalmente a mulher, discriminam o idoso, discriminam o negro, né? E discriminam outros grupos minoritários no Brasil. Então, o Credo Social vai tratar, embora não fale de todos, né? É de 1997, mas vai colocar essa perspectiva de olhar a sociedade, tem que olhar a sociedade, enxergar onde estão os problemas, e aí levar a mensagem que nós temos, transformadora, e se colocar à disposição para contribuir com os diferentes movimentos de transformação. Então, eu acho que eu posso parar por aqui, tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que nós temos várias pessoas aqui que vão melhorar muito o que foi dito aqui, né, por mim nesse momento. Tentei fazer uma síntese do credo social, e assim, pelo menos deixar na cabeça dos irmãos, né, para reflexão, para entrar no nosso coração e sustentar a nossa fé e nos dar segurança, Nós podemos, sim, como o pastor estava falando de manhã, superar todos os problemas, dificuldades que nós temos, porque o Deus poderoso está conosco e nós temos excelentes fundamentos para nos firmarmos. Estamos caídos? Vamos nos firmar, podemos levantar, porque o solo é firme. A esperança nós temos, Deus poderoso nós temos. Vamos seguir em frente. Não precisamos ter medo, né? Vamos temer o Senhor, mas não precisamos ter medo, porque nós temos todas as condições de ir em frente. Bom, então, Rosa, eu deixo aqui aberto, acho que é melhor você coordenar, e aí eu abri o espaço para todo mundo, né? Acabei falando. Não, tudo bem. Que coisa boa, né? Quero agradecer muito ao Bispo Josué, porque ele faz eu diria assim, essa introdução para nós, né? Num documento tão fundamental como este. Quero saudar a Darlene, que está de casa aí nos acompanhando, chegando conosco, e a Júnia está aqui, tá bom. E, então, o que eu queria reagir aqui na fala do Bispo? Eu tinha 20 anos, eu estava no seminário em Porto Alegre, quando esse documento estava sendo concluído, e aí eu era menina, né, jovenzinha, e acompanhando essa discussão. De um outro lugar, né, do lugar de quem ia enfrentar a vida e ia... Bom, vamos resolver o mundo, né, como todos os jovens pensam. Hoje, com 70 e poucos anos, eu olho para trás e ouço essa fala do bispo e penso uma coisa assim completamente diferente. Eu digo assim, que coisa interessante que é pensar que a igreja foi capaz, em pleno período da ditadura, como disse o bispo, né, década de 70, formular num documento pequenininho, olha aqui, o meu tem umas 6 ou 7 páginas, um opúsculozinho, um livretinho, né? Num pequeno documento como esse, sintetizar tudo aquilo que é o fundamental, como disse o bispo, né? Aquilo que a gente precisa para dizer, é nisso que eu creio, aquilo que a gente precisa para juntar as pessoas, porque tem valores e conceitos que vão nos agregando, mas o que eu acho mais fundamental nesse documento, ele é capaz de colocar o dedo bem na ferida daquilo que dói na nossa sociedade, a violência,
a droga, a prostituição, os problemas sociais, tudo isso que o bispo acabou de mencionar e que eu acrescento mais uma ou outra coisa. E o documento, lá, 50 e tantos anos atrás, ele já diz para a gente que a gente não tem que ter medo, né, de viver socialmente e se comprometer socialmente, porque não tem como viver em sociedade sem participar dela e sem, efetivamente, desenvolver um papel. Semana passada, domingo passado, há uma semana, o Brasil inteiro, não sei se vocês ficaram atentos, na televisão, nos jornais, ficou envolvido, e é a primeira vez que eu vejo isso assim publicado, com a eleição dos conselhos tutelares no Brasil afora. Então, era assim, eu recebi e-mail de tudo que era grupo, dizendo, olha, todo mundo podia votar. E eu comecei a me perguntar por que aquela tão forte, não é? E, claro, né, na semana seguinte, o que a gente viu foi uma análise muito séria de que um determinado grupo de pessoas tinha se colocado para a eleição, estava tomando conta dos conselhos tutelares num viés ideológico, enfim, diferente do nosso, vamos dizer assim. E aí eu digo, nossa, quanto tempo que a gente perdeu, quanta oportunidade, que cada um de nós poderia perfeitamente participar e levar para dentro desses órgãos públicos, né, uma visão cristã, séria, comprometida e assim por diante. Então, o credo social nos dá essa possibilidade. Eu queria só enfatizar isso e agradecer ao bispo, porque foi uma fala muito significativa, muito importante. E aí a gente tem ainda 10 minutinhos, que parece pouco, mas é bastante, para que um ou outro de nós faça alguma fala que seja significativa, alguma pergunta, faça alguma colocação, que o bispo está aqui do meu lado para nos dar retornos, né? Para nos responder, nos ajudar falar quem sabe, o pessoal daqui do presencial, alguém queira falar, levanta a mão e não tem problema. Presencial parece que ninguém está querendo conversar. Ele, a Maria José, o Edivaldo, a Lucia. Desculpa, Júlia, desculpa, é que eu te vi aqui. Eu vi, desculpa. Quem gostaria de falar? Aproveitar esses minutinhos finais aí. É muita dúvida que a gente não tem tempo de colocar, ou a gente está só parando para pensar e não quer colocar nada agora? Darlene? Darlene quer Deixa eu falar. ver. Vamos. Vocês me ouvem? Oi, pode falar. Tá dando para ouvir? Não. Tá, bem Ok. devagar, se possível. Tá. A minha única reação neste momento é um documento tão denso e acho que merece pelo menos mais um estudo, Rosa, numa sequência, né? Para a gente entrar aí no miúdo dessas coisas, porque acho que tem alguns aspectos, pelo menos, né, as questões mais gerais de desigualdade, de pobreza, né, o conceito de pobreza nesse documento é um negócio impressionante. Como você disse, é um avanço impressionante, né? Quer dizer, explica um pouco do que foi mencionado aí, do histórico da Igreja Metodista, que já foi muito forte nessa área realmente, né? É por causa desse documento. E aí, por que tem esse documento? Eu fiquei pensando aqui, como é que ele nos embalou até aqui, né? E hoje eu vejo a questão da juventude com uma preocupação muito grande, né? Aqui na nossa igreja, a gente já não tem um grupo de jovens, e, de uma maneira geral, a juventude metodista hoje perdeu essa característica, né? Onde ela está ainda forte, organizada, não está preocupada com essas questões. Eu duvido que as federações de jovens hoje conheçam sequer o credo social. Foi o credo social que mobilizou essa geração de 70, de 80. Alguns saíram da igreja, outros ficaram e brigaram até o fim, como Paulo Aires e tal. A gente vê as palavras, né, e as mãos dessas pessoas que criaram esses documentos e que fizeram tantas coisas que marcaram a cara, deram a cara do metodismo no Brasil. Era a juventude.
e a gente não tem essa juventude hoje envolvida com essas questões, né? Vocês sabem, quem me conhece um pouquinho mais aí sabe da minha tristeza enorme com relação a isso, e assim, a gente continua com essa grande questão aberta. Eu não vejo como é que a gente resolve, como é que a gente retorna a esse posicionamento metodista afirmativo nessas questões sociais se a gente não tiver a juventude de volta. Essa é a minha tristeza nessa hora. Verdade, Darlene, a gente sabe, especialmente do teu discurso sempre forte nessa direção, do quanto que a igreja, de alguma maneira, está ficando com uma lacuna na sua continuidade, né? Nós somos os mais velhos, nossos filhos, nossos netos, e parece que a gente não está cumprindo esse papel. Esse pessoal jovem não está, isso é uma grande angústia, né? Não sei se o Bispo quer dizer alguma coisa nesse sentido, Bispo? Não, é lógico que aí o crédito social, acho que se a gente for mergulhar nele, a gente vai ver várias coisas que não foi possível abordar agora, até porque vocês viram bastante coisa, como a Darlene falou, é um documento denso, né? E tem muitos conceitos, muitas ideias que precisam ser trabalhadas. Agora, nós somos, eu acho que assim, a igreja evangélica no Brasil está produzindo nos últimos anos uma geração de cristãos descompromissados, né, com aquilo que é o tema central da missão da igreja, que é o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, ao produzir uma geração, né, uma geração de novos membros descompromissados com essa perspectiva doutrinária, mas uma doutrina social, não só uma doutrina no sentido das suas verdades absolutas, né? Não uma doutrina dogmática, mas uma doutrina social. Nosso compromisso é esse mesmo, de trazer à tona, de trazer à memória, né, que é um texto tão bonito aqui, tão importante para a Igreja Metodista, para a Catedral, trazer à memória o que nos tem dado esperança, e isso tem nos dado esperança nos estudos, na escola dominical, retomar essas questões, parece que aviva um pouco a experiência da fé, parece que nos dá um certo ânimo, não é? E a gente vai como se fosse uma carreira, assim, a gente vai passando, né, a bola um para o outro, e um pouco é isso, porque nós que somos mais velhos temos esse limite, né, da idade, do tempo, da possibilidade, mas atrás de nós vem alguns. Segundo a Darlene, a grande preocupação é que nós não temos muitos jovens aqui, mas isso permanece para nós como um problema, né, como uma coisa que nos... Bom, por que meu filho não está aqui? Por que o meu neto não está aqui? Por que o neto, vizinho, tio, amigo, enfim, não estão aqui? É mais uma coisa que nos mantém na dúvida, né? Não nos faz relaxar, ao contrário, nos incomoda, nos traz a angústia de, quem sabe, achar modos, modelos, formas de atingir essas pessoas. A mim me fica isso, Bispo, a certeza de que nós estamos aqui atentos. Nem sempre a gente consegue fazer, mas atentos, sim, temos estado, né? Eu acho que nessa direção a gente vai deixando o tema um pouco no ar aqui e vai se encaminhando, então, para o final desse nosso encontro de hoje. Pergunto só mais uma vez, alguém mais quer falar? Alguém mais quer dar um depoimento? Pedir, então, a presença do... Vou pedir aqui, aproveitar a presença do Bispo, pedir que ele nos dê uma bênção, faça uma oração para nós e que a gente tenha uma boa semana, né, de trabalho, de vida familiar, de vida comunitária a todos. Vamos se colocar de pé, então? Senhor, nós te agradecemos e também pedimos que nos abençoe. Nós necessitamos da tua graça, que ela nos fortalece e que ela nos acompanhe hoje, acompanhe a nossa caminhada, a nossa jornada, e que nessa nova semana que se inicia, sejamos também assistidos pelo teu Santo Espírito, a fim de adquirirmos cada vez mais a capacidade de discernir, de escolher e de assumir compromissos, comprometimentos e vivenciarmos a nossa fé em diferentes momentos da vida, em diferentes relacionamentos familiares, comunitários, a fim de que possamos sinalizar a presença do reino de Deus. Amém. Que a tua bênção nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Amém. Uma boa semana, então, para todos. Que Deus nos abençoe e nos guarde.